Fala galera, aula sobre lipídios. Vamos começar falando sobre o que são eles. Olha só, os lipídios são os óleos, as gorduras, as ceras. Eles são ésteres basicamente formados por ácidos graxos, álcools, na verdade. Olha só, são substâncias apolares ou levemente polares e são insolúveis em água. Eles são solúveis em clorofórmio e benzeno basicamente. Então, vou tentar simplificar ao máximo essa aula e, se ela te ajudar, deixa seu like aí e se inscreve. Olha só, vamos falar agora sobre as funções dos lipídios. Ele tem função de reserva energética na forma de gordura, ele é combustível celular, ele é o componente estrutural das células, por exemplo, na membrana, na camada fosfolipídica, né, na bicamada fosfolipídica. Ele pode ser isolante, por exemplo, ele repreende o calor, tem função hormonal e função de proteção contra choques mecânicos, por exemplo. Olha só, os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Eles têm número par de carbonos em sua estrutura e não têm ramificações. São insolúveis em água, como eu disse. Tem alto ponto de ebulição e difusão e eles sofrem saponificação. Nós vamos ver o que é isso mais na frente. Como eu já falei, são componentes da membrana plasmática, tem função energética, hormonal e de isolamento. E olha só, como você pode obter os ácidos graxos? Eles podem ser obtidos nas gorduras e nos óleos. Eu vou caracterizar as gorduras e os óleos. Vamos começar falando pelos óleos. Os óleos, eles são líquidos. Eles são ácidos graxos insaturados com a baixa temperatura de ebulição e tem ligações do tipo cis, ligações cis, que são ligações duplas. E olha só, um exemplo é o ômega 3, o 6 e o 9. Calma aí, tem uma moto. Beleza, olha só. Agora, as gorduras são sólidas, também são ácidos graxos, porém são saturados e apresentam uma alta temperatura de ebulição. E geralmente é produzido por animais, um exemplo é a manteiga. No caso da gordura trans, que não é formada naturalmente apenas em indústrias, ela é feita a partir de ácidos graxos insaturados, porém ela se comporta como um ácido graxo saturado, porque tem uma cadeia linear. Isso ocorre por causa da hidrogenação, que é quando coloca hidrogênios forçadamente em sua estrutura, fazendo ela ter um tempo maior de prateleira, ou seja, o armazenamento dele é bom. Tem um gosto característico, que geralmente é gostoso, né? Forma margarina, por exemplo, e tem um ponto de fusão elevado. E sobre os esteroides, eles são cadeias cíclicas, ou seja, formam anéis, derivam do colesterol e são mensageiros, ou seja, formam os hormônios. Alguns deles, né, na verdade, estimulam a síntese proteica, que no caso é os anabolizantes. Por exemplo, quando uma pessoa aplica, eu não sei se posso citar o nome aqui, mas sim, esteroides anabolizantes para fazer o crescimento muscular. Agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais complexa da aula, que é a parte de digestão e das vias metabólicas. Então vamos começar com a digestão. Olha só, a digestão dos lipídios inicia no intestino, precisamente na parte do duodeno. E a bile é produzida pelo fígado, que é responsável por emulsificar a gordura. O que é emulsificar? É fazer gotas de gordura que são grandes virarem gotas menores. Tem basicamente a função de um detergente que serve para cortar, dividir, para facilitar, nesse caso, a digestão, né? E no caso do detergente, a limpeza. Logo após a atuação da bile, vem a lipase pancreática. A lipase pancreática, ela quebra essas gorduras e forma moléculas anfipáticas. Essas moléculas anfipáticas é que ela tem uma área polar e uma parte apolar, que faz uma melhor ligação com outras moléculas. São moléculas com dois polos. Essas moléculas anfipáticas vão se ligar a lipoproteínas. Essas lipoproteínas, algum dos exemplos dela é o quilomicron, o VLDL, o LDL, o HDL e o IDL. Estes são responsáveis por levar esses triglicerídeos para o fígado, tirando eles da corrente sanguínea. Quando isso não acontece, ocorre um problema chamado aterosclerose.
A arteriosclerose é uma doença inflamatória que se caracteriza pelo acúmulo de lipídios nas paredes dos vasos sanguíneos. Esse acúmulo vai causar um encurtamento do espaço para a lâmina de sangue passar, fazendo, por consequência disso, uma placa de ateroma. Essa placa vai impedir o fluxo de sangue, como eu falei, e vai causar o infarto do miocárdio. Alguns fatores podem ajudar a formação dessas placas de ateroma. Por exemplo, a genética, a dieta, se ela for muito rica em lipídios, e o estilo de vida, por exemplo, cigarro, a falta de exercício físico, que causa um acúmulo desses lipídios no sangue e vai gerar essas placas impedindo o fluxo de sangue normal. O metabolismo dos lipídios inicia na boca, com a lipase lingual, que vai fazer a primeira quebra, a quebra inicial. Depois, no estômago, os lipídios que já foram quebrados inicialmente pela lipase lingual vai se ligar, vai sofrer a ação da lipase gástrica, que ela é um pouco mais forte. E no duodeno vai vir a ação dos sais biliares, que vão emulsificar, como eu disse. Os hormônios que participam dessa regulação desse sistema é a gastrina, que estimula o suco gástrico, calecistocinina, que são enzimas pancreáticas, e por último, a secretina, que libera bicarbonato no intestino. A combinação desses fatores resulta na absorção dos lipídios. A bile emulsifica a gordura, a lipase pancreática quebra o triglicerídeo e eles são absorvidos pelo intestino. Após a absorção pelo intestino, ele vai entrar na via metabólica. A primeira que nós vamos estudar é a via metabólica. A via metabólica tem como objetivo a quebra de ácidos graxos para a obtenção de acetil-CoA. E ela é dividida em etapas: a desidrogenação, a hidratação e a oxidação. E o resultado disso aí vai ser a quebra da gordura que está armazenado nos adipócitos. Olha só, esses ácidos graxos eles estão nos adipócitos. Para iniciar a beta-oxidação, eles precisam ser transportados até a mitocôndria. Após a chegada do ácido graxo na mitocôndria, o acetil-CoA é jogado no ciclo de Krebs. E aí no cantinho está a reação toda do ciclo de Krebs, que eu vou pôr no próximo slide, ela mais ampliada. Aqui nós temos toda o ciclo de Krebs escrito. Então o ácido graxo chegou, retirou o acetil-CoA, o acetil-CoA vai iniciar o ciclo. Vamos supor que esse ácido graxo tinha 16 carbonos, que é o caso do ácido palmítico, por exemplo. Então olha só, 16 carbonos vão formar 8 acetil, 7 NADH e 7 FADH2. Ou seja, a cada número de carbonos, a metade vai formar acetil. A metade menos 1 vai ser o NADH e a metade menos 1 vai formar o FADH2. Olha só, cada acetil gera 12 ATPs. Nós temos 8. A cada NADH nós temos 7 e cada NAD vai formar 3 ATPs. Cada FAD vai formar 2 ATPs e nós temos 7. Então olha só, nós temos 8 acetil-CoA que fizeram o ciclo. A cada um nós vamos formar 12. Então nós temos 8 vezes 12, nós vamos ter 96 ATPs. Agora olha só, nós temos 2 NADH2. 2. Na realidade nós temos 7, perdão. 7 NADH2. 7. A cada um formamos 3. Então se nós temos 7, vai ser 7 vezes 3, que vai dar 21 ATPs. Agora só, FADH2. Nós temos 7 FADH2. E cada FADH2 gera 2 ATPs. Esses 2 ATPs vezes 7 dá 14 ATPs, dando no final do ciclo 31 ATPs totais. Só que nós temos 2 de gasto para a manutenção do ciclo, dando no total então o saldo final de 129 ATPs na beta-oxidação. Então vamos recapitular, olha só, nós temos o ácido palmítico que tem 16 carbonos,
Os 16 carbonos vão ser transformados em acetil. Esses 16 vão formar 8 acetil-CoA. Vão formar 8 acetil-CoA, 7 NADH e 7 FADH2. 7 FADH2. Agora o resultado em ATP. A cada acetil-CoA nós formamos 12 ATPs. A cada NAD nós geramos 3 ATPs. E a cada FAD nós geramos 2 ATPs. Como nós temos 8 acetil e a cada 1 acetil nós geramos 12, vamos ter uma conta que é 12 vezes 8. Isso dá 96 ATPs. Nós temos também resultado do ciclo 7 NADH. E a cada 1 NADH nós geramos 3. Então, 7 vezes 3, 21. E nós temos 7 FADH2. E a cada FADH2 nós geramos 2 ATPs. Como nós temos 7 desses, vai ser 7 vezes 2 que dá 14. Então, 96, que é produto do acetil, 21, que é produto do NADH, e 14, que é produto do FADH2, essa soma vai dar 31 ATPs totais. Só que nós temos 2 de gasto, que é o gasto para manutenção do ciclo, resultando no final 129 ATPs. Agora nós vamos para a via hepática. Hepática lembra fígado, né? Então vamos ter noção que a maioria desse processo aqui ocorre no fígado. Ele é responsável pela manutenção energética do organismo. E olha só, a primeira parte dele acontece com a captura. Olha só, a captura. Os lipídios que são digeridos no intestino, que eu já expliquei como ocorre, né, a digestão, eles são capturados por uma proteína chamada NPC1. E ela promove a passagem desses lipídios, desses colesteróis, né, que já foram quebrados, para as células do intestino. Das células do intestino, esse colesterol ele vai ser levado até os vasos linfáticos. Nos vasos linfáticos, eles vão se ligar aos quilomicrons, que vai fazer o transporte pelo vaso linfático. Agora, esse quilomicron que está transportando, ele vai sofrer a ação da lipase lipoproteica, que vai quebrar o quilomicron. Esse quilomicron, ele tem uma substância chamada ApoB48. ApoB48. E ela vai ser absorvida pelo fígado e vai formar o VLDL. Esse VLDL vai ser hidrolisado e vai formar o ácido graxo novamente que vai ser usado como fonte de energia. O restante do que não foi pego, nada disso, o fígado vai produzir o HDL, que vai coletar esse colesterol e vai formar os sais biliares. Bom, galera, esse é um resumo do resumo dessa matéria, porque ela é uma matéria bem extensa, tem várias enzimas, várias reações que ocorrem nesse processo todo, mas é o máximo que eu consegui fazer, porque é um vídeo pré-prova, inclusive, porque eu não tive tempo de fazer ele com mais calma. E quero fazer um agradecimento especial para a Helena, que disponibilizou o resumo dela para fazer esse vídeo, a Giovana, que ajudou também, e a Emily Gomes. Então é isso, como eu já disse no começo, se essa aula te ajudou, deixa o seu like aí, se inscreve e se tiver alguma dúvida que eu conseguir responder, deixa aí nos comentários.